Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo para nossa quinta live dessa semana, né? Da Semana da Apologética. Bem-vindos. A gente já tá vendo algum pessoal entrando, né? Vai ser muito bom esse tempo. A gente tem feito, vocês que têm acompanhado, né? Vocês sabem, a gente tem feito algumas lives essa semana para mostrar um pouco para vocês como que é o nosso curso, né? Boa noite, Thiago. A gente tem feito algumas lives para mostrar para vocês como que tá o nosso curso, né, do cristão apologista, né? A gente abriu as inscrições para esse curso, então para você que tem interesse, né, a gente quer muito que você participe com a gente, entre nessa jornada, né, conosco. Então, o pastor Pedro acabou de entrar aqui também. Muito bom. Boa noite, Pedro, tudo bem? Ei, Ana, tudo bom? Oi. Computador. Tudo certo? Tudo certo, e você? Eu tô meio rouca, acredita? Sério? Minha garganta tá incomodando um pouco. Eu vou falar meio baixo aqui, mas tenho um chá aqui do meu lado pra dar uns goles às vezes, pra ver se dá uma ajudada aqui. Mas daí, tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Legal. Estamos aí, né? Finalizando a Hum, nossa última live. Uma galera tá aí, que bom, feliz. é mesmo. Como você tava falando antes, né, Ana? A gente tá finalizando nossa semana. Na verdade, não é finalizando, porque na terça-feira vai ter outra live. Eu vou tentar entrar também. Boa noite, Paulo. E aí? Poxa, muito legal. Muito legal. A gente vai tentar, na terça-feira que vem, a gente vai ter outra live. Eu vou estar Hum, me enviando em Portugal, mas eu quero tentar participar dessa live, né? Vai estar eu, você, a Viviane, a gente vamos tentar conversar sobre ideologias e feminismo e vamos tentar conversar sobre essa temática, né? Mas, poxa, vai ser muito legal. E nessa noite, uma live muito especial que é sobre um assunto, acho que muito relevante, né? foi. Para um pouco, a gente falou já na Cosmovisão, já falamos sobre origem, já falamos sobre sentido, já falamos sobre moralidade, né? E agora vamos falar sobre destino. Vou deixar aqui. E agora vamos falar sobre destino, né? Que é a esperança do cristão. E só para introduzir a aula, Ana, eu sei que a Ana dá duas aulas sobre esse assunto no curso, né? Não, a gente não discute linhas teológicas, a gente não fala sobre escatologia, a gente não fala sobre soteriologia no curso. Esse não é o objetivo, né? Falar de linhas teológicas propriamente, mas é tratar a respeito da visão a respeito do inferno, né? De céu, inferno, a esperança do cristão e de que isso, em termos de ortodoxia, é uma visão geral. Todos os cristãos ortodoxos né, é algo que a gente percebe em todas as igrejas, seja católica, protestante, diferentes linhas protestantes, a visão, é lógico que tem algumas distinções, principalmente na católica da protestante, mas existe a visão de que existe céu e existe inferno, Sim. né? Ora, É, vamos começar. Fala aí que você vai falar quer não, falar então, alguma eu coisa? acho que eu ia começar dizendo, né, que se você remove esse fundamento, né, se você não tem essa crença, né, no céu e no inferno, a gente vai ver como isso pode abalar do cristianismo todo, né, como um todo, né, porque se nós cremos em um Deus santo, se nós cremos em um Deus justo, né, então tudo aquilo que nós cremos sobre Deus, né, vai demandar o céu e vai demandar um inferno, né, então a gente tem que ter uma resposta clara a respeito disso, né, a gente queria começar, na verdade, a live meio que comparando outras visões, né, porque mundo crê em alguma coisa, certo? A respeito, né, do fim, né? Todo mundo passa pela morte, né? A morte é algo faz parte da vida, né? Faz parte, né, da nossa trajetória aqui na Terra, certo? Então a gente vai comparar, né? Começar comparando, né? Então, Pedro, fala pra gente um pouquinho sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo vê é, o fim? Como que o ateísmo vê a morte? Como que o ateísmo vê... Até porque eu sei que você sabe um pouquinho até da perspectiva de Nietzsche, enfim, né? Filosoficamente falando assim, né? O que eles creem a respeito da morte e do inferno, do céu?
Bom, tanto materialistas quanto naturalistas, eu sei que existe uma distinção entre os pensamentos, né, filosóficos. Eles vão crer que não existe céu e inferno, que, que existe só que existe a matéria, né? De que é só o que a gente vê que existe realmente. Quando a gente morrer, acabou, é o final de tudo, né? E ao contrário até desse pensamento de não só de não existir um céu e um inferno, é uma visão até mais pessimista, né? A maioria dos nihilistas, existencialistas, ateístas tem uma visão, tem um pensamento filosófico muito pessimista Sim. de vida, porque não tem esperança realmente. O próprio niilismo é um fundamento. E aí você percebe os reflexos na nossa sociedade olhando para ela hoje, né? Nietzsche, foi Nietzsche que falou, né? Ele falava sobre a esperança, tratando sobre esse assunto. E depois, inclusive, C.S. Lewis vai falar muito sobre isso também, né? Mas ele falava, né, que a esperança, até que é na verdade o pior de todos os males, né? Ela prolonga o tormento do homem, né? Então, basicamente, é porque o que Nietzsche vai querer dizer, o que ele queria dizer, na verdade, com essa expressão, com essa frase, tem outras frases muito famosas de Nietzsche, era que a esperança, por ser só uma ilusão, céu e inferno, o homem se frustra, ele espera para um lugar onde ele quer estar, ele deseja, ele anseia, então ele se ilude com esse lugar, mas no Uhum. final faz dele uma pessoa fraca. Isso É uma faz dele utopia. isso faz dele alguém muito fraco, né? O próprio conceito de esperança, o conceito cristão de compaixão, Nietzsche ele critica. Ele olhava para a própria visão de Cristo como aquele que se entrega, uma visão algo muito ruim de um homem fraco realmente. Quando ele vai É. tratar sobre o super-homem, enfim, não vou entrar aqui de falar sobre tudo, mas ele sempre tem uma visão muito pessimista. E olhando para o cristianismo, essa é a visão que ele tem, né? De que você tem uma expectativa de algo que não é real, então, na verdade, é tudo ilusão. E isso, na verdade, é o pior de todos os males, porque você espera por algo e você se tormenta por algo que, na verdade, não é real. Algo que E, não vai acontecer, no caso, né, para ele, né? Não vai se materializar, não vai se tornar real. Então, essa é, ideia de estar, né, ali esperando o céu, mas o céu nunca vem, né? O céu não é real, é uma ilusão, né? Então, é uma vida muito frustrante, né? Na mente ateia, né? Pensando no fim, né? A mente de um materialista, enfim, né? Quando você também olha para as outras religiões, né? Eu sou, a gente cresceu em um lar cristão, então eu tive que pesquisar e estudar um pouco para eu saber, né, a visão assim do que outras religiões têm do céu, né? Mas para as religiões orientais também a esperança é algo negativo, né? Também porque eles não entendem, né, como o céu como algo real também, como algo que vai se materializar, né? Mas a reencarnação é o propósito. Então você sempre quer se melhorar, né? Então você sempre quer passar pelo enfim, você vai melhorando a sua realidade terrena, né, melhorando a sua forma de pensar, melhorando assim a sua realidade e dessa maneira você vai se reencarnando, né? E assim, então não existe esse conceito de um lugar físico, de um lugar material, um lugar que a gente vai estar, né? Mas é um estado de espírito elevado, né? Então algo muito impessoal, algo muito, né? Subjetivo, né? Uma visão muito subjetiva, uma visão oriental assim do céu, né? E aí para o islamismo a gente sabe que a visão deles daí é uma visão muito diferente do cristianismo também. Né? Apesar de ser uma religião teísta, também uma religião que crê em Deus como nós, né? No islamismo, né, o céu ele é um paraíso físico, né? Ele é um lugar cheio de virgens, de delícias, né? A gente até conversou quando a gente teve aquela live do Bonifácio, né? Ele falou pra gente um pouquinho do céu, da visão do céu deles, né? Mas é uma visão muito também assim carnal daí, né? é Não é humano, né? É um desejo humano. Mesmo é, o Bonifácio a respeito disso, eu até convidei ele para participar da live. O Bonifácio falava a respeito de como pro Islã, né, pro muçulmano, alguns acreditam que o céu é algo espiritual, então na verdade essas virgens elas não são reais, é algo místico e não realmente propriamente uma pessoas mesmo, mulheres. Mas outros acreditam que realmente são mulheres que não perdem a virgindade. Quer dizer, os homens, enfim, tem uma seleção de mulheres lá e de que não tem nem essa promessa de um céu dessa maneira, ela é irreal para as mulheres também. Então também fica uma coisa meio contraditória.
Então você percebe, porque uma das coisas que a gente faz muito no curso, né, olhando para a Cosmovisão, é sempre tratar, mais uma vez, a gente sempre fala isso e é importante ressaltar. O Uhum. objetivo da nossa apologética, quando a gente fala, primeiro, é defender a fé de nós mesmos, da nossa incredulidade, daquilo que a gente está falando e a gente fortalecer a nossa fé. Então, e depois a pregação do evangelho, com amor, em verdade, mas em amor, principalmente. Mas olhando então para as diferentes cosmovisões, analisando para as que a gente já falou aqui de maneira bem genérica, a gente vai falar talvez um pouquinho mais, você percebe que o cristianismo é o único que aponta para uma realidade totalmente pessoal, É, de que a esperança do cristão racional. ela tá pautada no Cristo, que veio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte, e no que quer nos levar não para um lugar humano, de vontades e vontades carnais, não para um lugar onde você fica tentando se melhorar para poder assim ser salvo, mas no cristianismo a gente tem então a visão de que nós somos salvos pela fé, mas pelas obras de Cristo. Ele foi bom, ele foi o suficiente para morrer a nossa morte, né? Exato. E isso nos dá esperança, cara, porque isso nos traz um propósito, que foi o que a gente falou nos outros pilares que a gente tem tratado aqui. A gente consegue ter esse propósito, a gente consegue ter esse sentido, porque nós sabemos que nós somos criados para um mundo diferente desse. Nós sabemos que a humanidade, ela sofre, ela luta, e é por isso que é tão difícil quando a gente vive lutos e perdas, e você olha para os cristãos, quando tem uma grande perda, e você percebe que mesmo com a perda, mesmo em meio ao sofrimento, existe esperança. Por quê? Porque existe um mundo vindouro. Independente de como vai vir esse mundo, independente da visão teológica, existe um mundo vindouro. Existe um lugar eterno, onde nós vamos estar diante daquele que é eterno e aquele que nos salvou. E é diferente para as outras visões. Eu estava vendo uma palavra do Timothy Keller, né? Mais uma vez, sempre citando ele, que ele é incrível. E ele estava falando a respeito de um acontecimento que teve nos Estados Unidos no começo dos anos 2000 ali. Veio um cara, homem, entrou numa comunidade Amish lá. Amish são os Quakers lá, é uma comunidade cristã bem tradicional, bem fundamentalista, que vive bem isolada da sociedade, não gosta de tecnologia. Eles vivem perto ali de Nova York. E eles são bem assim, eles não gostam de se misturar e eles são cristãos. Mas esse homem entrou nessa comunidade e ele fez refém algumas mulheres e crianças, e ele matou, assim, se eu não me engano, umas 5 ou 6 crianças. E o que foi impressionante, que esse cara, ele estava passando por algumas lutas e tal, e ele tinha uma família, e logo depois de matar as crianças, ele se matou. E o que foi mais impressionante é que depois de 2 horas do ocorrido, as mulheres, as mães das crianças, as famílias mães das crianças, foram para casa da mulher desse cara que matou as crianças e vieram servir. E vieram falar, ó, o seu marido, seu esposo está perdoado. E assim, e começaram a ministrar sobre Deus, sobre Cristo, assim. O amor, né, de Deus, né? E aquela mulher estava desesperada. E daí saiu nos jornais, falando assim, como é possível no século XXI, né, com essa mente moderna, pós-moderna, você acreditar num perdão que se sobressai dessa maneira. E é para isso que eu aponto. E daí tiveram vários críticos, várias pessoas que falaram, não é, porque... E daí se mostrou de maneira muito clara, que foi Cristo na vida daquelas pessoas. Que Sim. conseguiram que depois de 2 horas, ir para casa do cara que tinha matado aquelas crianças, para, de alguma forma, se reconciliar e dizer que aquele homem estava perdoado. Que Deus tinha um plano para. Foi muito. É bem legal. Depois eu pesquisei a história e chamou muito a minha atenção. É porque os cristãos têm essa esperança. Os cristãos, eles têm essa visão de que, meu, o eterno é o melhor. Esse momento é passageiro, né? É Pode. mais recente, quando tem esses ataques, né, nas igrejas, especialmente nos Estados Unidos, em que entra alguém, né, e atira ali nas pessoas, né, que acontece bastante lá. Eu já vi também alguns vídeos das pessoas, tipo assim, liberando perdão diante do tribunal, assim, né? É bem emocionante ver, tipo, né, um assassino, uma pessoa ali que acabou de matar parte da comunidade ali da igreja, enfim, pais, filhos, né, irmãos, irmãs ali, e as pessoas conseguem mesmo, enfim, perdoar, conseguem mesmo liberar esse tipo de perdão porque sabem da realidade do céu, sabem que aquela pessoa que foi assassinada, que morreu ali injustamente, foi por causa do pecado, foi por causa da atitude errada de alguém, mas eles sabem que eles vão encontrar essa pessoa no céu,
né? A gente tem essa convicção, né? Então, por exemplo, essa convicção nem Maomé tinha da própria salvação dele, né? Maomé verdade. a vida dele, tipo, ai, eu não sei se eu vou pro céu, orem por mim, né? Orem pelo meu espírito para que eu possa ir pro céu, né? Então, bem interessante isso, porque o cristão, para nós, é dado uma certeza do céu, uma certeza no sentido de uma confiança de que ele realmente existe e que se você confessar Jesus com seus lábios, se você declarar que ele é Senhor, você vai ser salvo. Né? Você vai ser salvo. É uma promessa que a gente tem no cristianismo, né? Da salvação. Então, é uma promessa muito diferente das outras religiões, do que as outras religiões prometem, né? Que é essa coisa das obras, que é essa coisa do fazer para merecer o céu, né? Um muçulmano também não sabe, né? Se ele realmente vai para o céu, porque é pesado na balança de Alá, né? Os seus As bons, obras, as suas boas obras e as suas obras ruins. E aí nesse lugar ele decide, né? Como bom juiz, como juiz, né, que decide, que é arbitrário, ele vai olhar para as suas atitudes e vai decidir. Né? Nós não, nós somos julgados pelas atitudes de Cristo, né? Não pelas nossas, não pelo nosso merecimento, né? Não por aquilo que nós fizemos, mas por confessar Jesus. Né? Jesus, para aquele lado daquele ladrão, Jesus ali, morrendo na cruz, Jesus conseguiu olhar para ele e dizer que hoje mesmo ele estaria no céu, né, com ele, no paraíso com ele, né? Ele teve fé, ele creu e Jesus já prometeu o céu, né, para esse homem, um homem, né, que tinha assassinado, enfim, a gente não conhece o passado dele, né, mas a gente sabe que ele estava ali naquela cruz porque ele merecia aquilo, mas mesmo assim ele pôde estar no paraíso, né. Então a esperança do cristão, ela não é resumida a essa vida, né, então a gente vê isso no perdão, na capacidade da pessoa perdoar, enfim, a gente vê, né, que a outra esperança que o cristão tem é essa questão da ressurreição do corpo, certo? Porque o corpo ressurreto é uma promessa que Deus nos dá, né? Então, todos nós passamos pelo processo de envelhecimento, né? A gente está sempre em decadência. Na verdade, que a gente nasce, a gente começa a envelhecer, né? A gente nunca pensa que a gente pensa em crescer, né? Mas na verdade a gente já está envelhecendo, né? Já está indo para o processo de envelhecimento, né? Então, querendo ou não, é um morrer, na verdade. é, A gente tá morrendo. Nosso corpo, a gente tem, né, um limite ali, né, de dias, né, que nosso corpo é capaz, né, de viver. Então, a gente vê que a ressurreição do nosso corpo, né, a gente pode ter esperança, né, de uma ressurreição de um corpo renovado. A gente sabe disso pela palavra, né? Então vamos continuar nossa live aqui falando a respeito disso, né? Perguntar para você também, você consegue definir para a gente o céu? A gente, na Bíblia aqui, eu tenho alguns termos que a gente coloca aqui, na verdade, também sobre o inferno, né? A gente tem algumas palavras, né? Mas por que a gente crê na existência do céu? Por que é tão importante para o cristão crer na existência do céu? uhum. Além do que a gente já falou aqui, né? Além do que a gente já Falando falou. sobre Deus, céu e inferno, eu sei que existem visões distintas e meu objetivo não é entrar nem teologicamente falando sobre isso, né? Mas tem uma parábola, eu estava lembrando, aquela parábola de Lázaro, né? Do Uhum. homem rico, né? Eu tava até pegando aqui, tentando lembrar, é Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31, que vai falar sobre o homem, o pobre que fica, que vai para o céu, o Lázaro que desce ao inferno, daí ele tem um diálogo, né, com Moisés, e daí, se eu não me engano, daí ele vai falar a respeito daquilo que ele tinha vivido, das consequências que ele estava passando, e você percebe que o próprio Cristo ele estava fundamentando uma verdade bíblica de que o inferno é um lugar real e É, de que o inferno é um lugar que existe. Então, teologicamente falando, a gente não consegue fugir. Eu vejo também um outro entendimento de que o inferno ele pode sim começar na Terra, no sentido de que o pecado, mesmo a definição de pecado, né? Você errar o alvo. O pecado é se distanciar de Deus. é. Há É. pessoas que vivem sem Deus, que não foram salvas por Jesus, transformadas por Jesus, elas vivem um verdadeiro inferno nas suas vidas. Assim como o crente, ele antecipa, entenda isso. O céu, quando ele está adorando ao Senhor, quando ele está buscando a Jesus, quando ele está recebendo algo, lendo a palavra, e de alguma forma existe uma visitação de Deus que, né, é possível. Aquele que não é crente também vive isso. Então o inferno ele começa na terra já. Assim como de alguma forma, né, eu lembro, o Tim Keller também fala sobre isso bastante, quando ele vai definir sobre o céu e o inferno. Então eu vejo essa definição agora, biblicamente falando, a gente tem sim a definição de o céu como um lugar real, um lugar de sérias consequências,
que tem sim a ver, né, com a nossa salvação como seres humanos e como um lugar onde Cristo vai nos levar, né? Quando ele voltar, a segunda vinda e tudo isso. Então é importante a gente fazer menção e diferenciar isso, de que ele é real, de que a esperança do cristão ela se define nessa realidade. O outro contraponto que eu consigo trazer para nós, para gente discutir aqui, é como a realidade moderna hoje, secularmente falando, de como as pessoas, às vezes, elas querem negar a existência do inferno, ou É. negar mesmo a existência de um céu, por medo de serem Exatamente. confrontadas com a realidade que elas estão vivendo. Por É. saber que a moralidade que elas vivem, por viverem de uma maneira imoral, por viverem de uma maneira que elas sabem que muitas vezes desagrada a Deus. Para não prestar contas, né, das decisões delas É, aqui. para não prestar conta. Eu até peguei aqui uma citação do C.S. Lewis, que é bem legal. Ele fala assim, se o jogo não é para ser levado a sério, ou perdão, se o jogo é para ser levado a sério, e ele está falando da vida, então deve ser possível perder. O que ele está falando? Uhum. Que se você perder, no sentido de se você não for salvo, existem consequências sérias pela vida que você está vivendo. Então, e Uhum. a consequência é o inferno. E eu não estou falando aqui sobre decidir por Jesus ou não, tá? Porque todos nós aqui cremos que fomos salvos por Cristo. Mas o ponto é que, mesmo que as nossas obras, elas são fruto de uma vida salva por Cristo, elas têm sim a salvação que está dentro de nós. E o que muitas vezes o não crente ou a pessoa anti-religião, agnóstica, muitas pessoas que a gente encontra às vezes na rua, nas faculdades, professores que são, até militantes contra a religião, humanistas, existencialistas nessa visão, muitas vezes eles vão militar não só por não existir um Deus, um céu, um inferno, mas mais por um estilo de vida que não tenha prestação de conta. Tá dando para entender? Porque no cristianismo nós temos a nossa visão de que nós somos salvos, sim, mas se nós estamos vivendo uma vida que não está de acordo com os mandamentos de Jesus, foi o que Jesus falou em João capítulo 14. Uhum. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Quer dizer, aqueles que não me amam, que não foram salvos, não vão me obedecer, não vão obedecer os meus mandamentos. Então, isso traz um peso, não um peso, mas uma realidade cristã de que sim, você é salvo, mas você tem que viver aquilo. E se Uhum. você não foi salvo por Cristo Jesus, É. entendeu? É uma balança isso. Isso já mostra a João seriedade 15, que o é. falou. Em João 15 mesmo, Jesus vai falar que aqueles que não vivem o fruto da salvação, né? Aqueles que não caminham em frutificação, eles vão ser cortados, né? Cortados. Jesus vai usar essa palavra. Vão ser, tem a palavra podados, que é uma palavra para que gerem mais frutos, mas também tem aqueles que vão ser cortados, né? Aqueles que não frutificam. Então, isso tem a ver com o fluir né, da salvação em você, né? As obras que vêm de ser salvo, né? De estar em Cristo, né? Então, É, ela nos aponta isso com o fato, né? Que o céu é real, o céu é um lugar real. A gente vê isso desde o livro de Jó, né? Em que diante de Deus subiam os anjos e até Satanás ele aparece por ali, né? A gente sabe que o céu é um lugar real. Não vou discutir aqui, né? O acesso que Satanás tem a esse lugar, mas a gente vê que o céu é algo real e a gente vê que o inferno também precisa ser real. Se o céu é real, o inferno também precisa ser real. Né? As duas coisas precisam ser reais, né? Por quê? Porque sem um lugar literal, então não haveria essa escolha de verdade. Né? Então, por que nós cremos na existência do inferno? Primeiro, porque a justiça de Deus exige um inferno, certo? Você olha para o nosso mundo, olha para tudo que acontece, olha para todas essas coisas, né? As injustiças sociais, as mazelas sociais, as lutas, os assassinatos, as mortes, o aborto. Tudo isso nos aponta que há algo muito errado conosco, né? Muito errado com esse mundo. Esse mundo não tá em ordem, está em caos, certo? uhum, E se Deus é justo, então a justiça de Deus ela tem que se manifestar contra essa intolerância ao pecado. E o pecado precisa ser julgado, né? é, Satanás ser julgado. Satanás, que é o rei desse mundo, o príncipe desse mundo, tem que ser julgado. Né? Nós precisamos crer nisso, é uma exigência da justiça de Deus, né? O amor de Deus também exige o inferno. Por quê? Né? Parece uma contradição dizer isso. O amor de Deus exige o é, inferno. Exige porque Deus não pode forçar ninguém a amá-lo. Né? Então, quando uma pessoa ela escolhe não amar a Deus, se ela decide por si mesma, eu não vou seguir, eu não vou me submeter a Deus, eu não quero
Eu não quero uma pessoa que já conhece a verdade, mas ela diz, eu não quero aquilo, eu não quero caminhar com Cristo. Então Deus não pode forçar uma pessoa. O livre-arbítrio, na verdade, demanda uma escolha da pessoa. Então, a pessoa não quer passar a eternidade com Deus. Então, ela não é forçada a fazer isso. Né? Se é tudo que falou, né? No final de tudo, tem só dois tipos de pessoas, né? Aqueles que dizem, seja feita a tua vontade para Deus, e aqueles a quem Deus diz para a pessoa, seja feita a tua vontade, né? A tua É uma, vontade é ficar longe de mim. Então, é uma, se é... é uma expressão bem arminiana mesmo, né? De que minha responsabilidade conta. E teologicamente falando, também é claro de que as nossas responsabilidades conta também, né? Perdão, te cortar, mas continua aí, depois eu falo. Não, pode falar. A soberania de Deus também exige um inferno, certo? Então, sem inferno, não haveria uma vitória final. Né? Sem inferno, seria uma vitória, assim, que Deus realmente assume o controle de novo de todas as coisas, né? Deus está no controle de tudo, mas, assim, ele permitiu que Satanás governasse nessa era, né? Então, Satanás, ele tem a sua atuação nesse mundo, ele age nesse mundo, ele influencia, mas um dia já programado, né? Satanás, ele Uhum. vai totalmente vencido, né? Ele já foi vencido na cruz, mas ele vai ser totalmente vencido, totalmente aniquilado, né? Então, sem o inferno, não há lugar de julgamento para Satanás, né? Então, a É, depravação humana, ela exige isso também, porque o único remédio é Jesus. O único remédio para a depravação é Cristo. Então, Deus abriu um caminho para nós, né? Que nós precisamos passar por esse caminho, né? Que é o caminho de Jesus, a salvação por meio de Cristo. Então, a gente precisa aceitar esse caminho, caminhar nesse caminho, nesse lugar de submissão. Senão, realmente é esse lugar de inferno, né? Em que as pessoas elas decidem por estar separadas de Cristo, né? Então, assim, para nós que cremos, né, na Bíblia, a gente não pode negar a existência do inferno. Isso está desde Apocalipse até o início da palavra, a gente já vê a questão do julgamento de Deus, Deus julgando Satanás, né? Julgando o pecado, né? Então, se a gente crê em Deus Santo, a gente tem que crer, né, no inferno também. é, é legal isso, porque assim, a gente está comparando as cosmovisões, né? E num mundo que tenta falar que todas as religiões são iguais, que não existe, na verdade, verdade. Todas as verdades levam para Deus. Então, assim, se a pessoa hoje ela não se considera um ateu, não crê em Jesus. A mais famosa, a mais famosa afirmação que nós temos hoje no mundo, tanto por artistas, quanto para pessoas famosas, quanto nas faculdades hoje, é talvez um agnosticismo filosófico, né? Que seria, perdão, seria aquele cara que diz assim, todas as religiões levam para o céu, não tem É, essa, Deus salva todos, é algo bem universal. O que a gente fala teologicamente falando é aquele universalismo, que Deus é, salva todos os caminhos levam para Deus. Mas isso já nos prova de que isso cai por terra todos os outros pilares que a gente tem falado aqui ao longo das lives. A própria moralidade se torna uma coisa subjetiva, porque se torna uma coisa cultural. As decisões, e a gente sabe que as decisões, como a Ana falou, elas influenciam o nosso estágio final, para onde nós vamos também. A gente é responsável moralmente pelos nossos atos. Como foi sim, falado, como a Ana falou, Deus não nos força a nada. Né? A gente sabe disso. Então, assim, essas indiferenças religiosas que a gente tem falado aqui, se houver realmente essa visão de que todas as é, religiões sabem, então não é necessário Cristo. é, Então, o que fala em Romanos capítulo 5, versículo 6, né, no final, o sacrifício de Jesus foi em vão foi a nossa pregação. Não sei se é esse versículo que cita isso, mas fala sobre ser em vão o que Jesus fez na cruz. E o sacrifício de Jesus se torna em vão. Então, a gente acaba se salvando ou por obras, se torna uma visão bem subjetiva. Quer dizer, mesmo é porque, mais uma vez, o homem moderno ele tem dificuldade com prestação de conta, o homem moderno tem dificuldade com submeter a um legislador último que diz o que ele deve ou não viver. O homem moderno tem dificuldade em depender de pessoas, uhum, em sacrificar como Cristo se sacrificou e nos chama a sacrificar. Então, por se deparar e ser confrontado por até um evangelho que confronta, um evangelho que nos desafia, um evangelho que fala que a gente precisa mudar de vida, então a pessoa ele fala, eu me considero um agnóstico, quer dizer, todas as religiões salvam.
eu sou salvo talvez por Jesus, Alá, Buda, todas as religiões me levam para o céu, porque não importa, na verdade o que importa é eu acreditar. Quer dizer, no final eu não quero prestar conta do estilo de vida que eu tenho vivido. Então eu vivo como eu quero. E eu acabo criando então, um Deus segundo a minha imagem e segundo a minha semelhança. Então, enfim, e essa questão do inferno é uma coisa que, essa difícil questão do inferno é uma coisa presente na Bíblia, perdão. É uma questão teológica. A Bíblia nos ensina, Cristo nos ensina. O livro de Apocalipse, capítulo 20, vai falar muito a respeito do choro e ranger de dentes que vai haver no final dos tempos. Quer dizer, não tem como fugir. Inferno é real. E a pregação bíblica precisa nos apontar para isso. Não que a gente vai gritar para as pessoas, ó, inferno, inferno, inferno. Mas, no final, gente, o inferno nos aponta para o amor de Jesus. Essa é a boa nova. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo nos salvou. A gente estava indo para o inferno, que foi o que a Ana falou. Nossa natureza depravada, nosso pecado original que herdamos de Adão, estava nos levando para o inferno, mas foi Cristo que nos resgatou e nos trouxe de vida. Isso é muito lindo, isso é muito poderoso. E isso diferencia de qualquer outra religião. A gente está falando aqui, acabamos de falar, hinduísmo, panteísmo, falamos, né, sobre o islamismo, ateísmo, agnosticismo, nenhum se encaixa. É somente no cristianismo que nós temos a esperança certa. Nós temos a explicação para o sentido, nós temos a explicação para a moralidade, e somente as peças só se encaixam quando temos Cristo como o pilar fundamental das nossas vidas, né? Exatamente. Não, e quando você estuda realmente essas outras visões, você vai ver que todas elas, na verdade, elas te levam a esse mesmo tipo de pensamento ateísta, né? Assim, no sentido de focar no homem, né? Na vida do homem, no agora, né? Eu acho que é um desses ateus, desse novo ateísmo que a gente conversou, né? Naquele dia que a gente estava falando sobre a origem, que ele fala que nós somos simplesmente o nosso DNA dançando, né? Tipo, quando a gente não tem nada, não tem motivo, não tem fim, não tem uma finalidade, não tem propósito, né? Então, sem o céu, se você remove o céu, né, da equação do cristão, todo o sofrimento, tudo aquilo que a gente experimenta aqui, tudo aquilo que a gente passa, né, aqui na Terra, as experiências difíceis, as lutas, né? Tudo isso não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido se a gente não for, no fim das contas, né, estar unidos ao nosso Criador, né, que foi o propósito inicial de Deus para o homem, né, que foi ter-nos perto, né, foi estar conosco, né. Então, quando você remove o céu, né, você remove essa esperança de vida, você remove todo o desejo de viver, né. Se for pela minha própria capacidade de me melhorar, de me fazer isso, de me né? A gente me auto-aperfeiçoar, a gente percebe que isso não leva a lugar nenhum, né? Isso leva, na verdade, a um pensamento humanista, né? Focado no homem, né? Então, é o que a gente vive hoje, né? Nesse mundo, então, nessa pós-modernidade. Mas deixa eu dar uma pergunta para você que a gente sempre recebe. Pode falar. Só a última coisa que eu diria também aqui para definir o inferno, eu até escrevi aqui para mim não esquecer. Para mim, também o inferno, ele representa o maior desejo do coração do homem sem Deus, que é o que o pecado é, a separação completa de Deus. O homem se distanciar de Deus a tal ponto que ele faz isso na vida, mas o inferno ele é real e eterno. É o homem vivendo essa realidade de viver as suas vontades distante de Deus, só que para sempre, né? Essa talvez seria uma outra definição. O inferno ele representa esse lugar da ausência de Deus, né? E a gente percebe, o mal é a ausência do bem, no sentido de Deus sendo o bem ali, o bom. Mas o bem não é a ausência do mal. O bom é Deus. Deus na sua essência é bom, ele é a bondade, na sua essência ele é aquilo. Mas ele não precisa, por exemplo, no dualismo panteísta, a gente vê o Yin Yang, aquelas religiões orientais dizendo que o mal depende do bem e o bem depende do mal. Quer dizer, existe um equilíbrio constante, um equilíbrio cósmico, real na Terra. E no cristianismo a gente não tem essa realidade. Porque o mal, sim, ele depende do bem, porque Cristo, Deus, ele é a expressão da bondade, mas Deus não depende do mal. Né? Ele não depende da... Enfim, só para a gente estabelecer também esse parâmetro que eu acho interessante, mas continua aí, perdão te atrapalhar, fala aí.
Eu ia fazer uma pergunta para você, porque é uma pergunta que a gente sempre escuta, assim, né? Tipo assim, ai, mas por que que Deus, então, né, na sua capacidade infinita, ele simplesmente não muda as pessoas, né? Assim, porque ele não reforma, muda as pessoas, transforma as pessoas, né? Tipo assim, então, se o inferno é algo tão ruim, né? Como a gente está falando, uma separação de Deus, a ausência de Deus, por que que Deus não muda isso, né? Não muda as pessoas para que ninguém vá para o inferno, né? Para que ninguém, né? Para que ninguém tenha que passar pelo inferno, por esse lugar terrível. O que que você... Uhum. Porque daí entra numa visão até teológica que nós temos uma confissão de fé muito clara. Eu diria, respeito meus irmãos reformados, calvinistas aí, mas a gente tem uma visão mais arminiana e a gente crê na realidade de que Cristo, Deus, depois que o homem caiu e houve a queda e o homem saiu do Éden, Deus deu liberdade, Deus fez do homem um agente moral responsável pelos seus atos. E é onde nós temos, biblicamente falando, que é Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ele predestinou segundo a sua presciência, né? Tem toda essa discussão teológica. Só que no final, a ideia, assim, o entendimento é que Deus não nos força a nada, Uhum, né? Mesmo na sua soberania, ele deu ao homem responsabilidade de viver os seus atos, né? Como um agente moral responsável, de viver aquilo que ele deve ou não ver. E é lógico que a gente poderia discutir teologicamente falando se a bondade do homem vem pela graça de Deus. Isso é verdade, que é uhum, o que reformados falam sobre uma graça comum que Deus ele uhum. disponibiliza para viver. E até a bondade que o homem sem Deus vive é por causa da misericórdia de Deus em disponibilizar essa bondade para a humanidade. Isso é muito lindo, isso eu concordo também. Mas no Uhum, final, a maldade do homem, o homem é responsável pelo seu sofrimento. Todo uhum, sofrimento que a gente vê, as dificuldades que a gente vê, são a responsabilidade do homem. Ele viveu isso por sua livre escolha. E talvez a gente poderia dizer, a bondade, que o que ele vive de bom é Deus fazendo nele, com a sua graça, liberando os dons e, enfim, talentos. A gente poderia discutir isso aqui, mas eu vejo isso, né? Eu não sei se eu respondi, não sei se eu sim, fugi um pouco da discussão e até da pergunta, né? Mas eu é. acho que, e assim, É, é importante a gente ter. Fala. bom, não, só diria que Deus nos permite esse período, certo? A gente está num período dessa dispensação da graça, né? Em que a gente pode, que a gente tem esse período de ter a liberdade para escolher, né? Não sei, como a gente falou, a gente tem uma visão mais arminiana, né? Até foi colocada uma frase aqui que a gente não seria a forma como a gente descreveria, né? Por exemplo, que Deus formou o bem e criou o mal. Não é dessa maneira que a gente enxerga, né? Mas segundo Pedro 3, vai falar que Deus quer que todos se arrependam, né? Que Deus abriu um caminho para todos, no sentido de que a salvação ela está disponível para todas as pessoas, certo? Então, claro que só aqueles que corresponderem vão ser, né? Então são os predestinados, aqueles que correspondem, né? Com aquilo que Deus já fez. É um tempo que se chama hoje, né? Na nossa visão, né? Então é um tempo que se chama, é o tempo da salvação agora, né, em que a gente pode pregar o evangelho, né, no céu não vai ter pregação do evangelho, né, a gente vai ter encerrado esse período, né, em que as pessoas Uhum, podem ter acesso, né, àquilo que Jesus fez na cruz. Então, na nossa visão, depois desse tempo vai vir um tempo de prestar contas do que a gente fez com a nossa vida, né? Então, para nós a é, gente enxerga dessa maneira, né? Então, Deus, ele não transforma e muda porque ele não nos faz assim, né? Como robôs, como em que nós temos uma vontade controlada, né? Não, ele nos fez para escolher, né? Então, ainda assim a gente quer, claro, saber que a gente quer, né? Deixar claro que a gente está totalmente aberto para conversar com todo mundo aqui, né? Nossas visões teológicas podem ser bem diferentes, a gente não está, né, expondo aqui dizendo que a nossa é a correta, né? É a nossa visão, é como a gente enxerga, né? como nós cremos, né? A É, gente né, a gente crê nessa realidade. Enfim, mas eu acho que é, é importante, né? É que você entrou num assunto mais se todos são salvos, se só alguns são salvos e não acho que não poderia fazer uma outra live para discutir teologia aqui, a gente conversar e dar a nossa opinião, né? A gente está conversando sobre a visão de céu e inferno e a esperança do cristão em termos de ser Cristo, né? Que nos salva, que nos transforma
e nos traz um direcionamento, né? Até coloquei aqui, né? Você colocou, na verdade, aqui uma pergunta que eu achei legal. Por que crer no céu é necessário para o cristão, né? E por que é necessário o inferno também para nossa realidade, né? Não sei se você quer responder também essa pergunta. Acho que a gente respondeu, né? A gente já falou que o céu é necessário para nos dar uma esperança, para nos mostrar, para nos apontar para onde a gente vai, né? Para o nosso destino, para nos mostrar, né? Que Deus ele fez o mundo para ser o céu, certo? O céu era o ideal de Deus, como Deus queria, né? O jardim ali, o relacionamento que Adão e Eva tinham com Deus. Então, que você me perguntou, né? Que eu respondi até. Perdão, até foi meio redundante essa pergunta. Imagina. Mas aí o inferno é uma necessidade para que o julgamento final de Satanás aconteça, né? Então, na verdade, a gente lê na Bíblia que o inferno ele é um lugar reservado, ele foi reservado para os anjos caídos e para os demônios, né? Foi para o inferno, foi criado para eles, né? Mas, como o homem tem a capacidade de escolher, certo? Como nós cremos, né? Ele tem a capacidade de escolher ou não a Deus, né? Escolher ou não a salvação por meio de Cristo. Então, ele pode, sim, né? Decidir estar longe de Deus, estar nesse lugar que é essa ausência de Deus, como a gente já definiu aqui, né? Que é o inferno, né? Então, uma outra pergunta que a gente sempre recebe aqui, né? É como que um Deus bom pode castigar eternamente uma pessoa por suas escolhas, né? Então, por exemplo, a pessoa ela escolheu, né? Ela ali na nossa visão de novo, né? Ela tem a escolha dela, né? E ela escolheu, enfim, escolheu rejeitar a obra da cruz, né? Rejeitar aquilo que Jesus fez. Então, castigar eternamente essa pessoa é uma coisa justa, na sua opinião? O que você acha? Então, mais uma vez, tem a visão teológica nossa, em termos de responsabilidade, de que o homem é responsável pelos seus atos, e de que, na visão teológica, mais uma vez, né, explicando a visão arminiana clássica, ou wesleyana, poderia a gente colocar aqui, né? Que é aquela visão que Deus predestinou de acordo com a sua presciência. Quer dizer, ele convence aqueles que ele sabe que serão convencidos. E aqueles que não seriam convencidos não vão ser salvos, né? Seria essa uma explicação bem esdrúxula e pequena, teológica, desse assunto. Mas é que Deus já se predispõe, ele sabe quem vai o aceitar, né? Vai o receber. Enfim, essa seria uma visão teológica, a maneira que nós explicamos em termos de salvação. Agora, é fato que é Deus quem salva, é Deus quem muda, e isso diferencia o cristianismo de qualquer outra religião, por não ser obras, por você não se salvar por conta própria, por você não é salvo por merecimento ou pelo que você faz. É Cristo que pagou o preço. É Cristo que te salvou. Mas mesmo assim, mesmo ele te salvando, ele te coloca como um agente responsável pelos seus atos. E isso é um fator importante para nós, é uma visão importante dentro da cosmovisão cristã, porque te faz uma pessoa moralmente responsável de entender que aquilo que você está vivendo é importante e de que você vai prestar conta diante de Deus. A gente falou um pouco mais já nessa live já sobre isso. Que a ideia de ressurreição, de prestarmos conta, ela nos provoca, nos ensina a vivermos dessa maneira. Não, isso é muito importante. Daí a gente também poderia até diferenciar entre uma visão de ressurreição, não só de reencarnação, né, mas e da reencarnação mesmo, né? Porque a ressurreição tem a ver com um corpo ressurreto e glorificado, igual ao de Cristo, que é a visão que os cristãos têm, que se diferencia de outras visões também. Não sei se eu respondi, seria mais ou menos isso. É isso aí. Bom, acho que a gente já está talvez chegando no final da live e queria falar aqui para o pessoal que ainda ficou, e eu sei que passou muita gente pela live, esse é um dos assuntos que a gente fala bastante. Nós temos 2 aulas. Eu vou explicar novamente o curso. Daqui a pouco o Gustavo, que está com a gente, nos ajudando no curso, vai entrar daqui a pouco para participar da live. Mas o curso são 17 aulas, mais 3 ou 4 aulas bônus que nós temos. Uma vai ter sobre islamismo, que o Bonifácio vai fazer. E a gente trata sobre todos esses pilares. São aulas de 30 a 40 minutos, que tem um resumo da aula em formato de PDF. A gente, inclusive, quer transformar o curso em um livro. Nosso objetivo é
semestre lançar um livro sobre o curso e vender o curso com o livro. E a gente trata sobre essas questões, né, de céu, inferno, origem, moralidade, destino, todas essas questões. Às vezes esbarra em alguma coisa teológica, mas não é a ênfase do curso e do livro. Então, assim, você tenho certeza que se você fizer e você discordar de alguma coisa, ainda assim você vai tirar muito proveito. E o objetivo do curso é exatamente isso. E uma das razões da gente fazer esse curso, mais uma vez eu vou falar sobre isso aqui, é como eu vejo tantos adolescentes e jovens se perdendo. Já teve pais e mães fazendo curso, pessoas mais velhas que fizeram curso, né? A gente tem alguns testemunhos, mas o maior objetivo quando a gente montou isso era porque nós víamos muitos adolescentes entrando nas universidades, nas faculdades, sendo invadidos por pensamentos agnósticos, ateístas, filosofias realmente, que é o que o apóstolo Paulo ele fala na Bíblia, né? Sobre não ser influenciado por essas vãs filosofias eu vi muito, a gente viu muitos jovens e adolescentes se perdendo realmente para e por ideologias políticas e filosóficas também, e se deixando levar e não percebendo de que no Evangelho nós temos a resposta para todos esses problemas. E essa foi uma das razões de a gente montar esse curso. Esse curso nós esbarramos nessa realidade e o ponto maior, mais uma vez, não é sair discutindo, a gente guerrear, militar com as pessoas, é fortalecer a minha fé e a sua fé. É entender que a apologética, a apologia que o apóstolo Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é exatamente o conceito de se posicionar. Quando o apóstolo Pedro ele fala sobre isso, ele fala um texto onde os cristãos de Roma, do Império Romano, estavam sendo perseguidos, mortos. E ele fala assim, olha só, vocês têm que defender a fé. Vocês têm que demonstrar aquilo que vocês creem, mesmo com dificuldades, mesmo sendo perseguidos. Vocês não podem falar a verdade em amor, falar do evangelho, daquilo que salvou, a esperança que há em vocês. E a base fez exatamente isso. É a base do curso também. A gente fala sobre isso, sobre a gente se posicionar. A gente está sendo perseguido, os jovens estão sendo perseguidos ideologicamente, pensamentos humanistas, e a gente vê a necessidade do jovem também se posicionar e saber as verdades, não desrespeitar as pessoas, não sair discutindo, não brigar e enfiar goela abaixo, né, a realidade cristã, a visão cristã. Não, não é isso, né? Não é isso. Mas ter convicção do que você acredita. Porque se eu te perguntasse hoje, por que você acredita no que você acredita? Você saberia falar? Porque muitas vezes, quando nos é perguntado o porquê, a gente explica o como. A gente fala como a gente foi salvo, o que aconteceu, a gente foi salvo assim, a gente conta uma experiência com Jesus que a gente teve, um testemunho grande, mas as pessoas não estão atrás A gente vai desmerecer o seu testemunho, não é para desmerecer o seu testemunho, nada disso. Não é desmerecer o testemunho, mas as pessoas muitas vezes estão atrás do porquê, meu. Por que você tem esse Jesus? Por que que Cristo é superior a qualquer outra visão? Nós, como cristãos, temos a resposta para isso. A gente sabe, a gente tem uma. Nós cremos, entendeu? Então, a gente precisa estar preparado realmente. A gente precisa entender a necessidade de se preparar, entendeu? Então, a gente montou esse curso com essa realidade. O curso está R$ 97,90. Meu, a gente, se você tiver dificuldade de pagar, fale com a gente dá um jeito, dá algum desconto. O objetivo não é a gente paga a plataforma, paga o Gustavo que nos ajuda. Então, não é o objetivo, a gente reinveste aqui no canal, no YouTube, a gente compra equipamento, não é para ganhar dinheiro, a gente não vive disso, né, Ana? É só um projeto que a gente percebe que existe uma necessidade de jovens, adolescentes e não só adultos também saberem explicar o porquê creem no que creem. E uma necessidade de a gente saber falar realmente. De explicar, ó, eu tenho a cosmovisão, eu tenho a certeza. Você quer falar alguma coisa? Eu só ia dar falar um pouquinho sobre mim, né? Eu nunca fui uma pessoa que eu não sou uma pessoa, como a gente já conversou aqui, a gente falou sobre a origem, a gente não é cientista, né? Eu fiz teologia, a gente cursou teologia, né? Eu cursei, o pastor Pedro também, ele tá fazendo uma pós agora, né, em filosofia até. Mas, assim, nunca me foi assim, nossa, eu preciso ser super intelectual para ter debates intelectuais. Mas, na verdade, é que estudar e tudo isso que eu estudei, né? Estudar tudo isso que a gente estudou para montar o material, me fortaleceu a fé de uma forma, né? Que às vezes eu estou em uma conversa com alguém e é como se a informação saísse, assim, sabe? Ela sai do seu coração quando você estuda, quando você
mas passa por esses cursos, esse tipo de quando você lê muito, né? Quando você estuda um assunto, né? Então você acaba falando disso assim, com naturalidade, né? Não é para você com uma convicção nova. Então, assim, o nosso intuito é te dar uma convicção do que você crê, né? Te silenciar talvez algumas dúvidas que você tem no seu coração. Talvez você está assistindo a gente e você fala, eu tenho dúvidas sobre o cristianismo. Eu não sei se o cristianismo é tudo isso que estão falando aí. Eu te desafio, faça o nosso curso, né? Faça esse curso para você tentar entender melhor, né, o cristianismo, entender melhor o que nós cremos. Além disso, a gente tem projetos para lançar outros cursos, né? A gente tem alguns sonhos aí de lançar cursos sobre a Bíblia, cursos sobre até a questão do feminismo, outras coisas que a gente tem sonhado em fazer, né? E a gente a gente crê que vai abençoar muito você, abençoar a sua vida, né? Mas tudo isso para fortalecer você em primeiro lugar e aí para que essa informação, essa convicção simplesmente saia do seu coração, assim, você consiga comunicar com convicção a sua fé, né? De maneira natural, de maneira assim, sem, né? Você vai continuar sendo você, eu continuo sendo eu, né? Falando da minha maneira simples de falar, mas a convicção que eu tenho, a profundidade que eu tenho na minha fé é muito forte, assim, depois de estudar, né, esse conteúdo, depois de assistir as aulas, depois de... Enfim, eu queria desafiar a fazer. Realmente é muito, muito bom. Muito legal. E só para falar, os 20 primeiros inscritos, a gente vai estar sorteando 3 livros. Esse é um livro do meu pai, que ele lançou agora, A Conquista, sobre a história de Josué. A gente vai também sortear esse aqui, Mais que um Carpinteiro. E esse aqui não é para ser um ateu, que também a base do curso a gente usa bastante ele. São livros bem legais e a gente vai estar sorteando para os primeiros inscritos. Então, eu vou colocar o link, não troquei o link ainda da bio, eu vou trocar o link agora, quando terminar a live. Você pode entrar, ter acesso, você pode parcelar em até 10 vezes. Você tem um ano para fazer o curso. Cada semana a gente lança as aulas. Você pode fazer no seu tempo, não tem pressa. E, se você tem dificuldade, pode entrar em contato que a gente dá um jeito. E a gente quer ver você fazendo esse curso para você ser edificado, ministrado. E a gente tem que olhar para Jesus. Jesus foi o maior apologista de todos. Sempre que ele era questionado, ele dava uma outra questão, ele fazia outra pergunta, sempre com motivações, né, de abençoar, de também contestar, de desafiar. E eu acho que isso né? Eu não sei se o Gustavo tá aí ainda. Ele falou de entrar na live. Não sei se você quer entrar na live, Gu, para falar alguma coisa mais para a gente poder finalizar. Ana, não sei se você consegue adicionar o Gustavo aí. Deixa eu ver aqui. É, Convidei ele, vamos ver. eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Tô aqui, ué. Pode mandar aqui a pergunta, se alguém tiver. Fala, Gu. E aí, pastores? É, Tudo bem? o Gustavo, ele é diretor da mídia aqui da igreja. Ele é o gênio da mídia aí. Ah, nada. Tô falando com 2 mestres aqui, eu sou um Zé Ninguém. Pô, que isso, rapaz. Quer falar mais alguma coisa, Gu, que você acha importante falar? Não, é isso. Acho que tá perfeito. A gente só precisa sortear, né? Pra ver quem vai ganhar esse negócio. Ah, é verdade. Verdade. São 2 sorteios que tem hoje já pra galera que tava na lista, né? Verdade. Quer fazer já ou não? Pode fazer agora já. Tá. Fica em live, galera. O pessoal que tá no grupo lá, entra aí, fica aí, que o Gustavo vai fazer e vai anunciar os ganhadores da camiseta e dos livros, né, que a gente vai fazer. Tá, e valendo aquelas regras, né? Se a pessoa não tiver aqui e não mandar um comentário aí em 30 segundos, já era. A gente refaz a Sorteio. sorteio. Então, eu vou mostrar aqui para todo mundo ficar bem ciente. Temos 290 inscritos aqui concorrendo, certo? Vou passar bem rapidinho. E aqui eu vou sortear um número de 1 a 290 e o nome vai aparecer aqui embaixo, certo? Vou dar um Enter aqui. Pastor, você que diz aí,
Um. Não, fala um número de 1 a 10. 10. 10? Tá, vamos lá então. Eu vou dar, ó, 1. Pera aí. Não é esse o vencedor ainda, hein? 2. 3. Uia. Segura aí. Vai, velho, que coisa, cara. Não, são É, duas que tempo, pessoas só, rapidinho. que tempo. 3, 4, 5. Mas que- Calma, eu tô indo 10 vezes. A 10ª pessoa é a vencedora. Olha lá. 5, 6, 7. Aguenta aí, aguenta aí. Nossa, velho. Ué, me deram espaço aqui no Antíteses, eu tenho que brincar um pouquinho, né? 8. 8, 9. Olha lá, agora. Vamos ver? Peraí. Perdi o mouse. Aí. Nossa, meu Deus do céu. Aí, ó, essa aqui, ó. Quem será que é? Ana. Ixi, só falta ser a Ana. Não, Ana não sou eu, Ruth. não. 219. Ana Palbi. Ana, tá aí? Ana o quê? Escreve aí Ana no... Palbi. Vou Ana... escrever aqui. Ana. Esse é o nome dela aqui. Tem um Meio. delay. Às vezes a pessoa demora um pouquinho para receber. Ana Palbi aí, ó. Se você tá aí na live, avisa a gente aí. Essa foi a primeira. Vamos para a segunda até ver se essa Ana aparece, se ela não comentar nada. Ô, pastor, vou bater só 3 vezes aqui agora, hein? Ah, tá bom. Eu não sabia que era para bater isso aí. Eu achei que era... Vai lá, ó. 1, 2, 3. Mateus. Vamos ver, peraí, 207. Tem só 30 pessoas na live. Isso significa que, assim, se tem 300 pessoas nessa lista, velho, pode ser que tenha muita gente fora. Ó, o outro foi esse Mateus. Só, não tem o nome dele, só tem o e-mail. O Mateus RS94. Arroba gmail, outro nome. Matheus RS94, entre em contato aqui com a gente e fala aí se você tá presente na live. Matheus RS, sei lá o quê. Tá, então foi a Ana. Já não tá aqui essa Ana, Nenhum Paulo. dos dois tá aqui. Vamos bater aqui até achar alguém, então? Vai, bate só mais uma só, não precisa ficar batendo várias vezes, não. Pelo amor de Deus. A gente vai embora daqui. Lucas, 126. Lucas, vamos ver. Lucas. Que Lucas que é esse aí? Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, tá aqui? Deixa eu olhar. Lucas Barbosa. Velho, eu vou pegar esses nomes que estão aqui, eu vou fazer um sorteio aqui, velho. Eu acho que tem que ser assim também. Não, só tem um Lucas Henrique na live, velho. Não tem? O Lucas. Tá? Não, então, tem um Lucas Henrique aqui. Aí, ó, Lucas Barbosa aí, ó. Primeiro Lucas ganhador aí, ó. Aê! Ele tá. Aê! Massa. Então, o Lucas Barbosa foi o primeiro, né? Vamos pro próximo? Lucas Barbosa, parabéns. Quero Ô, ganhar. Lucas, manda um direct aí pra gente pegar seu endereço certinho, tá? Vamos lá. Só pra falar Próximo. também, a galera que quiser camiseta depois, a gente vai abrir um site também.
a camiseta para envio na tua casa, independente do lugar do Brasil. A gente tem sobre aborto, sobre pornografia, né? Anti-aborto, anti-pornografia. Se eu não me engano, tá saindo com uma taxa de entrega R$ 65. Tá bom? Se eu não me engano. Então a gente tá planejando pro próximo mês aí tentar abrir. E, enfim, é isso aí. Continua aí, Gu. Perdão. Mais uma. Renata, vamos ver. Renata da Cunha. Renata da Cunha, tá aí? Renata da Cunha, 33. Renata da Cunha. Tem alguém aí? Renata aí? Não? 30 Próximo, segundos. então. Vai lá, próximo. Vou pegar a camiseta lá. Caio Dias. Caio Dias, engenheiro. Caio Dias, ponto, engenheiro. Tá aí? Caio? Não, também? Não. Caio não, então vamos pro próximo. Chama uma menina aí agora. O Everton. Vamos ver. 35. O Everton Lucas. Não? Também não. O Everton Lucas. Ó, lembrando das camisetas aqui, tem essa camiseta aqui, do aborto. Tá escrito Proteja os Inocentes. Uhum. Com títulos na frente. Massa. E daí tem uma outra da caveira, né, esfaqueando. E tem essa aqui também com um leão, escrito anti-aborto. A outra eu não encontrei aqui em casa, mas só pra falar as camisetas aí pra vocês. Bom, vamos lá, só falta mais uma, né? Mais um. Uhum. Kessia. É Kessia, vamos ver. 36. Kessia Cristine. Tá na live, Kessia? Manda aí. Calma aí que tem um delay. Kessia Cristine. Ô, gente, pessoal. O pessoal vai depois se ver aqui que perderam um monte de coisa. Kessia Cristine. Ó, eu tô olhando aqui, Gu, eu acho que não tem, cara. Tá. Vai vendo aí, pastor, daí eu vou... Tá. Cristiana Dias. Tinha uma Cristiana Dias aqui, não tinha? 224. Não tem Cristiana. Eu não tô vendo aqui não, mano. Cristiana Dias Souza. Não, também? Próximo. Também. Olha, tá difícil, o povo não quer ganhar, não. Caroline, agora tá indo só mulher, Ana. Aê. Caroline. 130. Caroline Oliveira. Não? O Mark, ó. Hugo Mark. Hugo, que... Aí eu... Tá, ó. Fabiola. Tem Fabiola aí? 260. Tinha uma Fabiola aqui, cara. Tinha uma Fabiola antes, eu lembro. Ela pode ter saído da live. Vamos ver se é ela, então. Perdeu. Fabiola Almeida, tá aí? Tem uma Fabiola na live aqui. Fabiola Stengler. Não sei se é a mesma, né? Fabiola. Ai, gente. Aí, ó, ela. Ah, Fabiola. É você, Fabiola Almeida? Se for, foi. É ela, demorou. É ela aí. Aê. Boa. Aê. Manda o direct aí pra gente, que daí a gente já te manda. O Pastor Pedro vai fazer uma camiseta pra você. Mais uma vez, a gente vai fazer um site para comprar quem quiser camiseta, tá bom? A gente vai postar essa semana uma lista de livros que sempre perguntam para nós. E também, se você se inscrever, corre para fazer inscrição, porque os primeiros que quiserem, também a gente vai sortear livro, tá?
Então, não acabou ainda o sorteio, a gente vai sortear de novo. Então, corre fazer inscrição também. Tiago, Beleza? Tiago falou, Fabiola, me dá esse livro. Gente, é isso aí, gente. Obrigado. Meus filhos chegaram em casa aqui. Aí. Então Tchau. foi Lucas e Fabiola, né? Lucas e Fabiola. Já manda direct lá pra gente já mandar pra vocês. Corre fazer inscrição que a gente vai sortear ainda, hein, gente? Corre fazer inscrição. Deus abençoe. E aí? Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até Obrigada. mais. Até mais. Falou.